Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Nós vamos para mais uma aula de marketing. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 do capítulo 9. Deixa eu só abrir a apostila de vocês aqui. Nós vamos falar sobre a estratégia de preço. Tá? E na sequência, no capítulo 9, nós vamos estar falando sobre... cadê? Sobre praça. Ok? Seria o local, né? Então vamos lá. Vamos lá para o capítulo de número 8. Nesse capítulo aqui, pessoal, o que nós vamos estar falando? Tá? Como nós vamos estar falando de política de preço, as estratégias, né, para se criar, para se dar o preço ao produto, né? Tem um estudo de caso aqui que ele usa, o autor usa em todas as apostilas que ele fez, que é da empresa do Anderson. Aí ele vai falar assim, ó, vou colocar lá no terceiro parágrafo já, que vai falar assim, ó: Renato, poderia me ajudar? Estou pensando em lançar o produto, mas estou com dúvida qual preço devo cobrar. O Renato vai falar assim para ele, ó: primeiramente, queria agradecer a sua presença, aquele blá 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 de sempre, né? Sobre o preço que irá cobrar, deve-se analisar algumas situações. Aí embaixo aqui ele cita alguma coisa importante, ó. Aqui, preço básico, o nosso grupo-alvo estará disposto a comprar. Então, para quem você vai... quando você vai montar um produto, você já tem que ter em mente qual que é o seu público-alvo, tá? Para você colocar esse produto no mercado. Não pode ficar dando tiro no escuro, tá? Aí, tá assim, ó, qual o efeito do preço básico alternativo sobre a imagem do produto e da empresa com relação aos concorrentes? Agora vamos lá, algo importante aí para a gente citar. Eu tenho um produto, desenvolvi um produto de muita qualidade. Só que, na minha cabeça, para que eu possa colocar ele no mercado, as pessoas conhecerem, eu vou colocar um preço lá embaixo, para ele entrar no mercado. Totalmente errado isso. Por quê? Se eu depois for colocar o preço maior pela qualidade do produto que eu tenho, a gente não vai conseguir vender. Tá? Vamos para um exemplo, falar de moças e rapazes. Por exemplo, as moças vêem um vestido lá jeans, tá? Só um exemplo, tá, pessoal? Não sei se as meninas, por exemplo, viu aquele vestido jeans, ficou apaixonada no vestido jeans, numa loja, R$220. Vamos colocar assim. Vou colocar um preço mediano aí. R$220. Aí o rapaz viu aquela jaqueta, ele ficou apaixonado. Vamos pôr meus preços, R$220. Aí o que vai acontecer? Vocês caminham mais um pouco, uma loja bem próxima, você vai bater o olho e vai falar assim, não, é o mesmo vestido. R$78 o vestido, R$78 a jaqueta. Cá entre nós, você vai acreditar na qualidade desse produto de R$78 ao invés de 220? Aí eu vou lá onde eu comecei a falar. Pode ser até a mesma marca, os produtos idênticos, mas você vai ficar com o pé atrás nesse de R$78. Sem dúvida nenhuma. Então isso nós temos que tomar muito cuidado na hora de se criar estratégia de preço. Não pode baixar muito o produto, tá? Porque depois você não vai conseguir elevar o preço, ok? Então tem todas essas formas aí de se seguir. Vamos dar sequência agora. Tem a determinação do preço básico de um produto novo. Tem o skinning, que é desnatação. Tá? O que seria isso? É uma estratégia que a empresa reflete o desejo de lançar seus produtos e preços elevados. Tá? Aí o que ele fala? Procurando o segmento de pessoas que estão dispostas a pagar mais. Então, por exemplo, quando você vai lançar um produto de qualidade, tá, você não vai
o seu público-alvo não vai ser um público classe C e D. Você já tem que pensar num público classe A, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Preços, carros. Vocês podem até fazer essa pesquisa, tá? Da BMW. Se nós formos olhar o preço, ó, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Vamos até abrir a página da BMW mesmo. Ó, um carro BMW Série 1 a gasolina, somente R$ 238.950. Aí já esse aqui, ó, 248.950, isso à vista, né? Isso a gente se falando à vista. Então, por exemplo, não é qualquer pessoa que vai poder comprar um BMW, tá? Por exemplo, se eu pensar no Célio, o que eu vou conseguir comprar? Um Fox, um carro que a gente chama de popular, né? Então, por exemplo, eu não vou atualmente, não sei futuramente, mas atualmente eu não tenho cacique para comprar um carro desse, para ter um carro desse, ok? Por exemplo, uma outra marca muito famosa, tá? Quer ver? Vou até voltar aqui no Google. Relógios da Rolex, quer ver? Até eles não têm preço no site deles mesmos. Se a gente abrir aqui, ó, nós vamos reparar que eles não têm preço. Só se mudou o site. A última vez que eu vi não tinha valor. Por exemplo, se eu pegar esse relógio aqui, ele vai me dar as definições, modelos, mas ele não vai me dar valor, tá? Mas, por exemplo, vamos lá, a gente pegar vamos voltar aqui, vamos colocar aqui, ó, valor relógios Rolex. Aqui, ó. Aqui tem uma listinha. Vamos pegar nessas aqui que tem um Rolex Daytona, 38.000, 41.000, 50.000. Tá? Então tem esses outros aqui que são os preços maiores, tá? Sobre consulta ainda. Então, pessoal, são marcas, são produtos desenvolvidos para pessoas com valor que ganham que tem um valor financeiro disposto a gastar grande, tá? Não sei o de vocês, mas não é o meu caso, nem o carro, nem esse relógio, ok? Então é isso daí que... Aí aqui, ó, ele dá até uma explicação aqui, ó. Ao se lançar um produto, geralmente se desconhece o preço pelo qual esse produto poderia ser vendido. A principal forma para obter esse conhecimento é através da tentativa de erro, ou seja, é mais fácil iniciar com um preço mais alto e depois reduzi-lo do que vice-versa. Isso é aquilo que eu falei lá no começo da aula. Tá? Não adianta você querer pôr um produto no mercado, um produto de qualidade no mercado com preço baixo, depois você não vai conseguir levar ele. Já ao contrário, por exemplo, você coloca um preço lá em cima, você vai ver que não está, você pode, usando uma margem de lucro, né, você pode diminuindo aí até obter o preço ideal, tá? Essa outra determinação aqui de preço, de penetração, tá? Essa seria de inserção do mercado, né? Ó, a estratégia de penetração é oposta à do skin, onde o fabricante escolhe lançar o produto a preços mais baixos, tá? Que estimule o potencial consumidores a comprá-lo para rapidamente criar demanda para o produto.
O preço, nesse caso, é o instrumento de penetração no mercado, a inclusão dele no mercado. Para usar essa estratégia, recomendo. Aí já vai falando, ó, elevada elasticidade de preço na demanda de curto prazo, produto facilmente aceitável ao consumidor, alta probabilidade de que a concorrência se manifeste de forma rápida e agressiva. Tá? Aí, aqui ele volta para o estudo de caso, né, na conversa dos dois. Aí ele fala assim, ó, quando fui comprar um sabão em pó, chegando ao supermercado, deparei que tinha uma marca de esponja de aço oferecendo um novo produto com um preço bem vantajoso. Tá? Comprei com preço inferior. Após 3 meses, o preço já estava próximo da marca líder. Tá? Então ele foi subindo. Mas isso, nessa opção aí, nessa estratégia de penetração da inclusão, eu acho mais complicado do que a skin, tá? Que é a desnatação. Porque aqui você coloca um preço lá em alto e vai chegando no seu... Aqui você está fazendo ao contrário, tá? Você coloca o preço baixo e vai elevando ele. Se o seu produto for bom, só que aí tem aquele detalhe, né? Tem um tempo. Para ele chegar ao preço, igual ele fala que é da marca líder, vai demorar um pouquinho para você conseguir. Aí o Renato fala aqui, ó, para determinar o preço precisa determinação da demanda e custos, análise do preço da concorrência, sempre, né, tá vendo como o concorrente está trabalhando, o concorrente direto está trabalhando, determinação da política de preço, estabelecer níveis de desconto. Aí a política de preço, né, aí é a que nós vamos entrar agora. Aí, pessoal, o que acontece? Vamos pegar assim, ó, eu trabalhei numa empresa uma vez que na equipe de vendas, eu era da parte pedagógica, a equipe de vendas, ele tinha uma pessoa exclusivamente, tá, para ir nos concorrentes para ver como que estava o preço. Aí o que acontecia? Ele chegava com preços, por exemplo, um curso de atual aí, por exemplo, vamos pegar um curso de 320, 280 com escolas que estavam vendendo a R$ 49,90. Então a gente tem que analisar bem isso, tá? Tem que analisar muito bem isso, porque não, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, escola com o que você preferia, o que você vai preferir, uma escola que trabalha com estagiários, tá? Por exemplo, talvez faça um contrato de 3 meses e já vai trocar, ou numa escola que você tem professores capacitados para te dar as orientações de mercado que você necessita, tá? Por exemplo, vamos pegar aí um valor de um estagiário, R$500 para ficar 3 meses, tá? Ou 6 meses no caso. Aí um profissional com faculdade, com vários treinamentos, tá? Com valor X de salário. É lógico que o curso vai ser um curso com valor mais elevado e a qualidade bem melhor para vocês, tá? Então tudo isso leva em conta, tá? Então quando nós vamos criar a política de preço, a gente tem que ver tudo isso. Vamos voltar a falar de produto, por exemplo, você vai lançar um produto, por exemplo, você vai comprar, vamos pegar assim, você vai montar uma loja que vende bolos, tá? Você vai trabalhar com bolos e você mesmo vai confeccionar esses bolos. Se você comprar marcas, por exemplo, os ingredientes lá de valor baixo, você vai conseguir um preço melhor, tá? Você vai conseguir vender a um preço atrativo, só que a qualidade do seu produto também não vai ser aquela qualidade, tá? Agora vamos para o outro lado. Você compra produtos, tá? Os ingredientes de primeira linha, você vai ter que elevar um pouco o produto, mas com certeza o seu cliente vai ficar satisfeito, sem dúvida nenhuma, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta, ok?
Aí aqui, ó, ele vai dar alguns exemplos. Nós vamos falar rapidamente deles aqui, ó. Então tem o preço costumeiros. Tá? O que são esses preços costumeiros? São os que os consumidores estão acostumados a pagar. Então a empresa deve seguir caso queira ingressar no mercado. Então, por exemplo, o consumidor no seu concorrente paga tanto, tá? Na outra loja que também é seu concorrente é baseado no mesmo valor, ele vai sempre querer pagar esse valor. Tá? Então esses são os preços costumeiros que nós chamamos. Preço de linha. No caso de uma política de preço de linha, aí, por exemplo, para o consumidor de uma faixa e outra linha de valores superiores para outra faixa. Então, por exemplo, aí vai depender, tá? Se você tem um produto um preço mais alto, você vai numa outra faixa, você vai procurar uma faixa, um público-alvo diferente daquele que para o produto de menor valor, tá? Então esses são os preços de linhas. Agora os preços psicológicos, olha só que interessante esse. São os famosos preços picados, para dar a ideia de mais barato, como por exemplo uma bicicleta de 100 numa loja e na outra R$ 99,95. Tá? Você vai bater o olho, você não vai ver o 100, você não vai ver que é 5 centavos de diferença, você vai ver que ela é 99. Tá? Por isso chamado preço psicológico. Você vai bater o olho, igual por exemplo, você está numa loja, são lojas vizinhas, vamos pegar o vestido jeans. Um tá 220, o outro tá 219,90. Você vai comprar o 219,90. Tenha certeza disso. Tá? Esses são chamados preços psicológicos. Tá? Agora, preços únicos ou preços negociáveis. No preço único, os vendedores usam o mesmo preço para todos os consumidores, ou seja, não permitem diferença entre os compradores. Já a política de preço único é inflexível e permite a perda de alguns negócios. Por exemplo, tem aquele preço, ele não muda, tá? Nem para baixo nem para cima são os preços únicos. Agora, já a política de preços negociáveis gera uma insatisfação dos consumidores. Porque, por exemplo, eu vou lá, pago, vamos pegar o vestido aqui de novo, 220. Aí você vai, passa alguns minutinhos, você vai lá, conseguiu negociar, pagou 210. Tá? Somos amigos, nós vamos conversar e eu vou ficar, vai gerar insatisfação, tá? Mas é a política de preço negociada. Precificação de líder de perca, tá? Líder de perda consiste na precificação de um produto abaixo do custo, tá? Para atrair os compradores. Aí volta naquele que eu comecei lá a aula, tá? Eu já não sou a favor, não gosto muito desse tipo aqui de estratégia. Tá? Eu acho muito mais fácil você descer o valor do que um valor muito baixo você querer chegar ele no valor para se bancar o que você gastou, tá? E ter lucro ainda. Tá? A precificação com ímpares é um método de precificação de forma que todos os preços terminem com número ímpar, como 19,99, 9,95, etc. Tá? Daí é uma precificação com ímpares. Agora, a precificação isca, ó, anunciar um artigo a um preço irrealmente baixo, como isca, para atrair o cliente para um ponto de venda. Tá? Então, o que seria? Vamos pegar aqui a precificação de isca e troca. Nós já falamos das duas juntos. O anúncio de um artigo a um preço irreal abaixo, como isca, para atrair o cliente para um ponto de vendas. E então tentar digeri-los com artigos de preço mais alto. Por exemplo, eu divulgo lá, vamos pegar o vestido de novo, o vestido e a jaqueta. Eu coloquei um short jeans, tá? Num preço baixo, para você ir, ou por exemplo, ou um vestido de baixa qualidade aqui do 220, tá? Lancei ele a R$ 99,90. 99, tá? Para quê? Para você ir até a loja e dentro da loja eu ter pessoas gabaritadas para te oferecer o de 220 e você comprar e sair satisfeita com essa compra, tá? Então isso é a precificação de iscas. Empacotamento, a prática de oferecer 2 ou mais produtos diferentes em um pacote único, a preço especial, tá? Então, por exemplo, vamos pegar cursos agora. Você comprou o PAT,
tá? Que é o curso de gestão, e depois você ganhou ou comprou juntamente um de inglês, tá? Existe muito isso. Tá? A precificação por unidades múltiplas, tá? O que seria? Ó? Oferta de um preço mais baixo por unidades pela compra de 2 ou mais unidades do mesmo produto, quando comprados conjuntamente. Tá? Isso tem muito, a gente vê muito, principalmente em lojas de roupas, a gente vê muito esse tipo de oferta. Tá? Podia ter isso em carro, né? Ó, comprou 2 carros, leva o terceiro de graça. Tá? A precificação promocional, tá? É a precificação temporária de bens e serviços em níveis mais baixos para os normais, para facilitar um esforço especial de promoção. Tá? Então isso são promoções temporárias. Quem faz muito isso, né, o Magazine lança lá o Só Hoje, e realmente eles lançam o produto e é só hoje mesmo. Se você for amanhã, o preço já foi alterado. Tá? E tem um detalhe, tem que ter isso mesmo, porque, por exemplo, você lança hoje o Só Hoje, como exemplo, né? Vai chegar amanhã ao mesmo preço, você perde a credibilidade com o seu cliente. A precificação para eventos especiais, aí também já entra, por exemplo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, tá? Isso o pessoal tem muito. Agora, se falando de desconto, tá? Descontos para intermediários. Tá? Esse tipo de desconto é muito recomendado se o preço dos consumidores determinados em nível de varejo, tá? Pois grandes compradores estão mais aptos a pedir um desconto maior na função da quantidade adquirida. Por exemplo, aquele que compra muito, por exemplo, uma loja vai lá e compra, que é o atacado que a gente fala, né? Compra várias peças, ele vai ter um desconto aí, sem dúvida nenhuma. Aí, por exemplo, para a gente, um desconto por quantidades, né? O fabricante faz uma tabela e estipula o valor do desconto de acordo com a quantidade comprada. Tá? Isso daí também é repassado para a gente. Desconto por pagamento à vista, muita gente faz isso hoje. Descontos sazonais, tá? São descontos de redução de preço para compradores que adquirem mercadoria fora da estação. Por exemplo, você está no inverno comprando uma blusa, uma camiseta cavada, ou está no verão comprando uma blusa, tá? Um moletom. Tá? Então isso daí são os descontos sazonais. Tá? Aí tem o conceito de precificação. Tá? A precificação, o piercing, né, que é chamado, é a atividade de marketing preocupada com a colocação de preços para novos produtos e ajuste de preço para produtos existentes. Tá? Então aí seria aquela oferta e demanda, né? Aí aqui, ó, até ele coloca: precificação é o elemento de tomada de decisão da empresa preocupado com o estabelecimento de preços que atrairão o mercado-alvo, permitindo assim alcançar os objetivos de lucro. Tá? Aí o Anderson fala: seria pensar no mercado-alvo, mas pensar no lucro? Sim, isso mesmo. Tem que satisfazer ambas as partes. Isso daí é o beabá, né? A gente tem que ficar satisfeito também e satisfazer o nosso cliente. As opções estratégicas centradas no cliente. Isso é bem interessante, pessoal. Ó, esse tipo de estratégia, a empresa tem o cliente como ponto de partida para a determinação de uma política de preço, ou seja, considera-se primordialmente o aspecto de capacidade de demanda, posição do produto no seu ciclo de vida e características comportamentais do consumidor envolvidos no processo de compra de um produto em particular. Tá? Então isso daí, ó, como o cliente gosta de comprar? Sempre de última hora. A empresa pode utilizar uma estratégia baixando o preço com compra antecipada. Próximos ao evento, aumentar o preço. Então vamos lá. Por exemplo, qual que é o nosso próximo evento agora? Nós temos no país Carnaval. Vamos lá. Eu coloco Carnaval. Vamos pegar assim, o Carnaval é dia 16, vamos pôr, 16 de fevereiro. Só um exemplo, tá? Eu vou pegar lá no finalzinho de janeiro, os 15 dias, os 10 últimos dias, vamos pôr 10 últimos dias de janeiro, vou fazer uma promoção para aqueles produtos. Chegando próximo, eu aumento o produto. Por quê? Principalmente brasileiro, deixa tudo para a última hora. Tá? Aí posso deixar até uma margem de lucro pequena nesse período de 10 dias para terminar janeiro. Eu vou ter um consumo, tá, desse produto, uma venda desse produto,
e chegando perto da data que eu usei do carnaval, você vai conseguir elevar esse valor, ok? Agora, a opção de estratégia centralizada com os competidores, né? É uma estratégia de precificação orientada para competição. Para a competição consiste no conjunto de métodos, né, que a empresa determina preço de produtos levando em consideração mais o preço do produto semelhante praticados com seus competidores, com seus concorrentes aí, por exemplo. Vamos pegar um vestido jeans, né? Eu tenho lá o meu concorrente que vende a 210, o meu está a 220. Tá? Eu posso usar um meio termo aí para conseguir que o cliente venha para o meu estabelecimento, ok? Aí nós vamos estar falando da precificação Siga o Líder, que é uma estratégia de precificação adotada por firmas que copiam os preços praticados pelo líder do mercado. Então, por exemplo, você vende bala de hortelã e você vai copiar o preço da Ice Kiss de hortelã, tá? Só que tem um detalhe, seu produto tem que ser bom, porque se você for copiar o preço do líder e seu produto for de má qualidade, você não vai conseguir vender esse produto. Precificação para afastar novos competidores. Aí são preços, né, que ele até coloca, bem comum em situação de mercados agriogeopolístico, em que as maiores empresas do mercado mantêm preços muito baixos para desencorajar competidores pequenos. Então, por exemplo, uma empresa grande coloca um preço baixo, vamos pegar assim, um varejo pega uma TV, tá? Coloca o preço dela embaixo para as lojas pequenas não ter condições de competir com ela. A precificação diferenciada, tá? Que é a prática de precificação em que a empresa procura manter preços de mercado semelhantes, tá? Basicamente igual o que eu citei anteriormente, né? Que vai tentar vender no mesmo preço ou baseadamente num valor praticamente igual, tá? Agora essa aqui, precificação predatória. A prática de precificação pela qual uma companhia espera inibir ou eliminar a competição, comprando preços mais baixos, cobrando, né, preços mais baixos que os preços normais de seus produtos em determinadas regiões geográficas. Tá? Então aqui ele dá um exemplo aqui na conversa entre o Anderson e o Renato. A precificação predatória existe no mercado uma espécie de combinação de concorrentes sobre o preço de venda? Sim, infelizmente. As empresas em uma espécie de parceria para bloquear a entrada de novos concorrentes, às vezes baixando os preços, até que a nova empresa que está chegando no mercado desanime e saia do mercado. Isso é bem complicado. Tá? E depois tem as opções estratégicas centradas no custo, tá? Que tem a precificação baseada em custo total. Tá? O que ela faz? Em todos os custos variáveis relevantes e a parte total de custos fixos diretamente atribuídos ao produto são usados para estabelecer seu preço de venda. Tá? A especificação com base no incremento de custo, aí já vai ter baseado no custo variável ao invés do custo total. Tá? A método de retorno sobre o investimento, essa aqui é bacana, tá? É o método que busca a realização de um retorno sobre o investimento desejado. Nesse método, uma fórmula é usada para calcular o preço a ser estabelecido pelo produto. Tá? Porque ele retorna o lucro desejado ou a taxa de retorno sobre o investimento, assumindo assim que uma quantidade particular de produto seja vendida. Tá? A ideia é bem interessante. Depois tem a precificação baseada na curva de experiência. O que seria ela? É a precificação de um produto em nível mais baixo que o seu custo médio, na crença de que o custo diminuirá na medida em que a experiência da produção aumente. Tá? Então aí já é também um risco, né? Maximização de lucro a curto prazo. O objetivo dessa precificação é que uma firma visa gerar tanto lucro quanto possível, tão depressa, tão rápido, né? Que é o máximo da precificação de mercado, e considerações de lucro a longo prazo são ignoradas. Por exemplo, ele quer já colocar o valor do lucro naquele momento. Tá? Situações especiais de precificação, licitação, que é o que o governo faz, né? Precificação orientada para o controle, que é um sistema de precificação que o preço do produto é controlado pelo governo,
ou por algum órgão de regulamentação. Ainda é o caso de preço de medicamentos, tá, ao consumidor no Brasil, onde é estabelecido o preço máximo ao consumidor. Então o governo taxa aquele preço que é o preço máximo que pode ser passado pelo consumidor. A nomenclatura usualmente de precificação, né, que é CIF, CIF, né, precificação de custo e frete, FOB, tá, que é precificação livre a bordo. Então tem essas denominações, essas nomenclaturas usuais. Tá? Então vocês vão preencher para mim ó, o questionário da página 112 a 114, ok? Para mim, e vai tirar a foto e me enviar, ok? Aí vamos para a praça, tá? Aí tem um estudo de caso, como todos, que é o dado. Quando a gente fala em praça, pessoal, é o local em que vai ficar a nossa empresa, tá? Nossa praça de marketing, onde nós vamos divulgar, nós vamos trabalhar o nosso produto, tá? Por exemplo, é o ponto do comércio. Então, por exemplo, você não vai vender, você não vai colocar uma loja de roupa fora. Por exemplo, você não vai fugiu aqui. Você vai montar uma loja de roupa na área rural, tá? Você não vai, seu número de clientes, você pode até vender, mas você não vai ter aquele retorno financeiro que você pensa, tá? Então tem tudo isso ser pensado. No entanto, quando você vai adquirir uma franquia, o que eles procuram, por exemplo, a franquia muitas vezes determina o local do ponto que você vai trabalhar, tá? Então tem tudo isso. Aí aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, prefira pontos que tenham o mesmo nível da rua e sem recuo, próximo à entrada principal, escada rolantes, praça de alimentação ou lojas âncoras do shopping, pois eles têm mais visibilidade. Alguns cuidados, ó, evite lojas em frente a ponto de ônibus, porque o ponto vai tampar sua fachada, tá? Fique longe de locais que causam sensação de segurança. É um local muito distante, você fica com a sua loja aberta até a noite, tá? Isso é complicado. Tente não optar por locais em muitos andares, em últimos andares. Por exemplo, você não vai entrar num prédio de 20 andares, a loja que você vai é lá no 20º andar, tá? Isso é... Tá? Encontre um diferencial para o seu negócio. Olhe o mapa da cidade em todas as suas amplitudes. Tá? E alguns municípios possuem legislação específica, isso é muito complicado, tá? Igual em Franca, você, não sei se ainda está assim, tá, na nossa cidade, mas você não poderia mais pôr aqueles luminosos entrando para a calçada. Tá? Pequeno varejo, que são lojas pequenas, né? Dificilmente tem condições de criar tráfego de pessoas para si, ou seja, se torna-se uma destinação de compras. Seu sucesso depende de grande parte da localização, ok? Supermercados. Supermercados também caracterizam-se por oferecer um sistema de autosserviço, uma variedade de bens de conveniência necessários para o dia a dia das famílias. Tá? Então, por exemplo, hoje um supermercado, você pode ver que a maioria dos supermercados hoje tem estacionamento. Tá? Antigamente, isso, por exemplo, o pessoal parava nas ruas e tal, e hoje isso é bem complicado. A pessoa prefere ir no supermercado que tem o próprio estacionamento. Tá? Hoje é raro, mas, por exemplo, aqueles mercadinhos menores não tem isso ainda. Tá? Aí vocês podem ver que isso causa só aquele cliente fidelidade mesmo que tá lá, você vai ver que não tem uma procura muito grande para novos clientes. Tá? Novos clientes não procuram. Tá? Shopping center, né, que é o diferencial hoje para uma loja. Tá? Mas isso também inclui, por exemplo, nós já citamos anteriormente, tem que estar próximo de lojas de muita visibilidade. Talvez você é uma loja pequena, você vai colocar perto de lojas que são visíveis, porque a pessoa vai e vai ver a sua loja também. Ok? Então vamos lá. Hipermercados, né, que também se destacam, tá? Que tem tudo. Então, essas lojas de departamento também. Tá? E serviços. Aí eu volto a falar na prestação de serviços, por exemplo. Eu trabalho com isso, eu dou aula particular, então o meu trabalho é a prestação de serviços. Tá? Então o que eu faço? Vou pegar o meu exemplo.
tá? Eu, num certo momento, se a pessoa quiser vir até mim, ok. Mas os meus maiores clientes, eu vou até eles, tá? Então eu dou a facilidade para eles. Aí eu tenho aquele, por exemplo, aquela pessoa que não tem computador. Eu vou até a casa dele e levo o meu Note, tá? Então eu faço esse diferencial aí. E eu acho que isso vai virar uma rotina aí da maioria desses prestadores de serviço, tá? A indústria, né, que vamos pegar aqui em Franca, vamos pegar a fábrica de calçados, tá? Então nós temos que ter uma mão de obra especializada, tudo certinho, tá? Aí ó, o exemplo que ele dá: o empreendedor que pretende iniciar um negócio industrial deve levar em conta os seguintes aspectos. Aí ele vai: proximidade ou acesso fácil ao fornecedor de matéria-prima, tá? Aí entra estrada, tudo mais. Proximidade do mercado principal, menor custo de transporte. Aí, tem muita gente que ainda fala que Franca não cresce mais porque não tem rodovias de nome, não passa rodovias de nome do lado, tá? Por exemplo, nós não temos uma Anhanguera passando do nosso lado da cidade. Tem muita gente que questiona isso, tá? E é uma realidade, né? Por exemplo, nós formos para Ribeirão, a Anhanguera passa praticamente vários quilômetros do lado de Ribeirão. A infraestrutura local, né, isso daí tudo depende também. Aí entra também a política da cidade, né, os prefeitos. Aí vocês vão fazer para mim também, tá, esse exercício da 126, ok? E vai me mandar foto também. Certinho, pessoal? Então, um forte abraço. Até a nossa próxima aula e vocês vão me mandar, tá? Tira foto do 126 e também do 112. Me perdi aqui. É do 112 ao 114, ok? Pessoal, uma boa semana para vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.